O mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. E que filhas e filhos nós estamos deixando? Isto é, quais são os valores de convivência e ética que essas novas gerações conosco carregam? Eu, quando me mudei para São Paulo, em 1967, quase ninguém aqui houvera nascido, e eu vim com a família, e uma das primeiras coisas que eu quis entender é porque que aquela cidade se chamava São Paulo. Eu não gosto de estar nos lugares sem saber qual é a origem das coisas. E é claro que eu fui procurar, e sabem muitas e muitos aqui, quem está no auditório ou no saguão agora nos vendo pelo telão, sabe muito bem que a cidade de São Paulo ganhou o nome porque ela foi fundada no dia 25 de janeiro. E o dia 25 de janeiro, na crença dos cristãos, é o dia em que um judeu chamado Saul, que era um inimigo, né, da religião cristã, ele aderiu à mensagem cristã. É interessante porque esse homem, na crença dos cristãos, Saul, outros falam Saulo, mas o nome original é Saul, ele voltava, né, no relato cristão, voltava de Jerusalém em direção a Damasco, na atual Síria, essa Síria conturbada, e no caminho, ele que estava indo, voltando de perseguição aos cristãos, o cavalo que ele estava, o sol bateu muito forte, o cavalo empinou e ele caiu. Caiu e mordeu o pó. Tem gente que tem que morder o chão para entender algumas coisas. Tem gente que tem que cair do cavalo para entender melhor as coisas. E aí ele caiu, ficou momentaneamente cego por causa da luz solar. Aliás, algumas pessoas têm que ficar um pouco cegas para poder enxergar melhor. E aí, naquele momento, segundo a crença cristã, esse homem, Saul, decidiu que ele ia aderir à mensagem do cristianismo. E ele passa, portanto, a ser um discípulo. Interessante, para ele aprender a ser humilde, o nome dele foi mudado. E ele então deixou de se chamar Saul e recebeu o nome latino de Paulus. Não sei se sabem, acho que sim, mas Paulus em latim significa pequeno. A expressão Paulus em latim significa pequeno. Esse homem, a partir daí, passou a escrever cartas sobre ética. Cartas sobre ética. Carta ao povo da cidade de Corinto, de Roma, de Tessalônica, de Filipo. Essas cartas os cristãos chamam de epístolas também. E é interessante porque todas as cartas de Paulo tratam do tema ética. Isto é, como é que a comunidade tem que se conduzir na vida. Para ser uma comunidade decente, como é que a gente vive junto? Ética e convivência. Seja você ou eu cristão ou não, essa é uma decisão individual. As cartas são muito fortes. Afinal, elas tratam de como é que a gente é honrado. Paulo escreveu várias delas. Algumas pessoas talvez não saibam, aliás, só por curiosidade, as cartas de Paulo foram escritas antes dos evangelhos. Embora na Bíblia dos cristãos os evangelhos venham antes, na distribuição gráfica do tempo histórico, as cartas de Paulo, algumas delas são 50, 60 anos anteriores aos evangelhos. Pois bem, a carta de Paulo que eu mais gosto é uma carta que ele escreveu ao povo da cidade de Corinto. Paulo escreveu 2 cartas ao povo da cidade de Corinto, mas a primeira carta dele aos Coríntios, que aliás acaba de vencer o São Paulo por 6-1. Vocês imaginem, eu não sou corintiano, mas eu me animo com essa ideia do Corinthians comemorar o título dentro de casa, vencendo um time do porte de São Paulo por 6-1, uma vitória estupenda. E eu, como santista, fico feliz que o São Paulo desce na tabela, né? E o Santos pode subir um pouco no jogo que vai ter daqui a pouco. Olha que coisa interessante. Pode parecer brincadeira isso, mas o time do Corinthians tem esse nome por causa da cidade de Corinto. Muita gente que talvez não saiba, mas a cidade de Corinto inspirou um time britânico. E esse time britânico veio visitar o Brasil no início do século XX, e aí se formou um time também no Brasil que tivesse o mesmo nome. E o curioso é que na primeira carta de Paulo aos Coríntios, há algo que você e eu não podemos esquecer quando a gente pensa em ética e convivência. Paulo escreveu, se tiver uma Bíblia cristã, dê uma olhada um dia, vale a pena. No capítulo 6, versículo 12,
capítulo 6, versículo 12, Paulo escreveu: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isto é, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu sou livre, mas eu não devo fazer qualquer coisa. Eu posso, mas não devo. Por que posso? Porque livre sou. Porque não devo? Porque não devo fazer nada que torne imunda a minha história, manche a minha trajetória, ofenda a minha comunidade, desonra a minha família, envergonhe a minha sociedade. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Do que é que isso fala? De algo que você e eu temos não só de entender e praticar, como ajudar a formar as novas gerações com essa convicção. Isto é, volta ao ponto, o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. E esses filhos, por acaso, ou de propósito, estão sendo formados com a ideia de que o limite da liberdade do indivíduo é a decência, de que o limite da liberdade é a responsabilidade na comunidade. Afinal de contas, convivência. Você sabe que é algo que é decisivo quando se pensa em ética. Ética não é cosmética. Ética não é cosmética, é uma coisa que eu uso de fachada que sirva para enfeitar apenas. Ética não é cosmética, ética exige honradez. E desse ponto de vista, ética não é uma coisa fora de mim ou de você. Ética é algo que está ligado, claro, à nossa prática. Muita gente pensa em ética olhando para outro lado e não olha para dentro de si. E não olha o quanto que a conduta decente, ela está ligada a essa ideia que esse apóstolo dos cristãos, Paulo, trouxe à tona. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ah, mas Cortella, a vida é assim, eu faço o que eu quero. Cuidado. Ah, mas eu não, todo mundo faz. Opa! Mahatma Gandhi disse um dia que é verdadeiro: olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. Olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. Por isso, aquilo que é a convivência com ética é aquilo que nos coloca a olhar a ética como a estética de dentro, aquilo que embeleza a vida. É interessante porque decência é decisivo quando se olha a ética. Talvez muita gente que não saiba, mas a palavra decência, ela tem um prefixo em latim que é dex, D-E-C. Você sabe que os prefixos latinos ou gregos nos ajudam na composição das palavras. Por exemplo, tem muita gente que, como eu, é docente. Muita gente aqui é discente. Dec em latim, tal como doc, tal como disque, tem um sentido. Por exemplo, quem aqui é docente sabe que doc em latim, D-O-C, da onde vem docência, significa aquele que leva. Disque, da onde vem discípulo, discente, disciplina, significa aquele que é levado. Docente é quem leva, discente é quem é levado. Evidentemente, nenhum de nós é tolo para supor que eu sou só docente ou sou só discente. Todas e todos nos educamos reciprocamente. Então somos todas e todos docentes e discentes. Mas alguns de nós temos a docência como profissão e não só como prática de vida. Pois bem, docência, discência, mas tem decência. E a expressão dec em latim, ela significa embelezar, enfeitar. Quando você decora um ambiente, quando você decora um espaço, você está enfeitando, embelezando. Por isso, dec é enfeitar, embelezar. O que é uma pessoa decente? É aquela que enfeita. O que é uma pessoa indecente? É aquela que enfeia.